Obrigada. Você pode escanear, ficar de pé e colocar dentro. Sim, isso foi enviado diretamente para o meu e-mail. Eu não fazia ideia de quem era. Se você puder dar uma cópia para a recepção e eu te dei uma cópia, você poderia me passar seu e-mail, por favor? Eu nunca vejo todas as coisas, então ela não vê isso. Eu não vejo isso, eu não vejo isso, eu não vejo isso, eu não vejo isso. Obrigado.
A senhorita Wagon está aí? Sim, meritíssimo. Estou aqui. Bom dia. São 8h30, então vou começar agora. Sim, meritíssimo. Linde, em nome do Sr. Marquês Wimbush, que está presente sob custódia. Certo. E em que ponto estamos neste caso? Meritíssima, esta audiência foi reagendada para que o Sr. Wimbush contrate um advogado particular. A família dele contratou o Sr. Life Malcolm para o caso pendente de desaparecimento. Eu já conversei com o Sr. Malcolm. Houve uma falha de comunicação sobre a representação. Ele está fora do país e ainda não pôde falar com o Sr. Wimbush na prisão. Senhor, Malcolm pede mais tempo para discutirem a efetiva representação nos processos por crime grave, mas eles já o contataram. Assinaram um contrato de honorários para seu caso de delito menor. Eu acho que a falta de comunicação, eles estão tentando convencê-lo. Sim, meritíssima, parece que houve alguma falta de comunicação porque, enquanto conversava com a família dele, o Sr. Malcolm estava fora do país e ele está apenas solicitando mais tempo para que eles possam se encontrar e resolver isso. e alguém sabe quando ele vai voltar? Acredito que ele retorna hoje, meritíssima. Foi difícil ouvi-lo, mas ele pode estar voltando hoje. Mas ele pediu até a próxima segunda-feira para ter a oportunidade de falar com ele. Certo. Então, o que vou fazer é mantê-lo na pauta de julgamento para terça-feira de manhã. E se o Sr. Malcolm decidir representá-lo, vamos tratar do julgamento na terça-feira de manhã. Se ele não decidir, o julgamento será terça de manhã também. De toda forma, esteja pronta para uma batalha. Sim, meritíssima, o julgamento é na próxima semana. Obrigada. Meritíssimo. Tudo certo, isso vai continuar. Acho que ele tem outro intervalo, então vou descer e ir ao intervalo de terça-feira também. Obrigada. Obrigada, excelente. Sente-se. Não, ainda estamos esperando, eu acho. Vamos falar com o parceiro dele agora, meritíssima. Ele está aqui. Então eu não consigo ver atrás dele. Sr. Hill. Sr. Miller, me desculpe. Você precisa de um momento para conversar com seu parceiro? Tem uma audiência de sentença e há bastante gente aqui por causa disso. Posso começar e você conversa com eles por 1 ou 2 horas. Pra mim, tanto faz. Ou você acha que precisa de mais 5 minutos? Eu só preciso confirmar isso. Obrigado. Certo, meritíssimo. Podemos tratar disso após a segunda audiência de sentença. Certo, tudo bem. Obrigado, então. Certo, então nós temos aqui uma audiência para alguns pedidos no caso de Alicia Andrews que foram transferidas CF 1196 e também para a sentença, caso chegue a esse ponto. Vamos garantir que todos estejam na ata com o estado da Flórida. Senhora Dougherty vai representar o estado? Sim, meritíssima. Tudo bem. E a defesa está presente? Se todos quiserem, por favor, registrem seus nomes em ata. Bom dia, meritíssimo. Jeremy McFamon em nome de Alicia Andrews. Robert Strickland em nome de Alicia Andrews. Certo. Então, a primeira coisa que eu quero abordar, só para registrar, é que eu li todas as transcrições que me foram fornecidas há alguns meses. Demorei um pouco para analisá-las, eu consegui ler todas as transcrições. E eu também examinei o livro e as evidências como prova. Havia muitas coisas que estavam faltando nas evidências porque elas estavam nos arquivos dos Correios até, acho que segunda-feira. Minha assistente me entregou todos esses itens que estavam marcados na lista de evidências que estavam em posse do cartório do tribunal e do caso dos Correios. E eu recebi esses itens na segunda-feira e revisei todas as evidências deste caso. Além disso, quando este caso foi transferido para mim, eu havia solicitado originalmente que os advogados colocassem todos os seus argumentos por escrito em relação a quaisquer petições, incluindo pedidos de absolvição ou pedidos de reconsideração de decisões anteriores do juiz antecessor. Eu havia orientado os advogados que queria que colocassem tudo por escrito junto com a jurisprudência na qual iriam se basear. E eu pedi ao Ministério Público também que apresentasse uma resposta às petições dos réus, porque eu havia informado aos advogados que tomaria minhas decisões com base nas petições escritas, nas respostas fornecidas pelo Ministério Público e na jurisprudência em que vocês iriam se basear. Então registrei em ata que o tribunal de fato leu as petições dos réus.
Moção para reconsiderar decisões anteriores do tribunal e segunda moção emendada para absolvição, apesar do veredito e ou para novo julgamento. O tribunal também leu a resposta do Ministério Público à moção do réu para reconsiderar decisões anteriores do tribunal antes e durante o julgamento e a segunda moção emendada para sentença de absolvição, não obstante o veredito, e ou moção para um novo julgamento. Claro, também revisei todo o processo. E eu vou registrar em ata, que é a regra de administração judicial, 2.330, subseção J. Acho que ambos citaram essa regra em suas moções, assim como na resposta do Ministério Público, que é discricionária. E eu vou citar a regra. A subseção J diz que decisões anteriores de fato ou de direito tomadas por um juiz desqualificado podem ser reconsideradas e alteradas, ou emendadas por um juiz sucessor, com base em pedido de reconsideração apresentada em até 30 dias após a ordem de desqualificação, a menos que haja uma justificativa válida para o atraso ao solicitar a reconsideração ou que existam motivos para a reconsideração. Então, isso é discricionário. Não é obrigatório que um juiz faça isso. Mas eu vou te dizer que, neste caso, eu vou recusar. Reconsiderar decisões anteriores do juiz que me antecedeu, com base na análise do processo, das transcrições e de tudo que os advogados de ambos os lados me forneceram. Mas também vou registrar que eu realmente analisei cada um dos argumentos da defesa, afirmações em relação às decisões anteriores que o juiz que me antecedeu tomou, por exemplo, sobre a admissão ou não de provas relacionadas à violência doméstica. E eu não vou passar por todas elas, mas sei que houve discordância em relação à audiência sobre as instruções ao júri. Eu sei que houve discordância em relação à admissão das mensagens de texto. Sei que houve discordância em relação às instruções sobre autoria. E depois de ter revisado até mesmo todos os argumentos da defesa, alegações quanto o argumento da defesa em relação aos erros cometidos pelo meu antecessor, vou registrar que eu não teria decidido de forma diferente. Então é isso. E para constar, vou negar sua pedido de absolvição, que foi incluída no seu pedido de reconsideração das decisões anteriores do juiz antecessor. E também vou registrar que vou negar a pedido de absolvição após o veredito do júri. Então, neste momento, a menos que haja algum motivo legal pelo qual qualquer uma das partes acredite que eu não abordei tudo e que não possamos prosseguir para a sentença, por favor, se manifeste e vou começar pelo Ministério Público. Excelência, creio que essas eram todas as questões pendentes, então podemos seguir para a sentença. E a defesa? Ainda falta uma decisão sobre o pedido de retirada. And I will deny that motion as well. Após revisar todo o processo, assim como a petição da defesa e a resposta do Ministério Público. Fora isso, há mais alguma questão pendente que a defesa acredita que o tribunal deva abordar antes de prosseguir legalmente para a sentença? Não, meritíssimo. Se todas as petições já foram analisadas, não temos mais nada a apresentar. Então, outra coisa que eu deixei de registrar é que foi determinado um relatório de investigação pré-sentença, e eu também li e revisei esse relatório. Desculpe por ter te interrompido. Havia mais alguma coisa? Antes de prosseguirmos, posso falar um instante com a senhorita Anderson, claro? E eu não tenho nenhuma preferência sobre se o Estado deve ou não. Não sei se o Estado tem testemunhas para o tribunal ouvir ou se querem começar. Não tenho preferência. Se a defesa tiver testemunha, pode começar. Juíza, nós temos a mãe da vítima e me disseram que ela já está a caminho, então ela deve chegar em breve. Tudo bem. Me avisem quando a defesa estiver pronta. Acredito que já conversaram com a senhora. Com ele.
Isso é uma amostra, vou garantir que isso esteja em... Acerta. Se for só anexado, tem problema. A defesa está pronta? Sim. Senhor, ok, aqui eu não consegui perceber. A outra coisa que quero registrar é que recebi um e-mail muito estranho na quinta-feira. Eu não faço ideia de quem me enviou aquele e-mail. Ele tem o nome do processo da senhorita Andrews. Eu não consigo entender o que isso sequer significa, mas como recebi algum tipo de e-mail direto no meu e-mail de trabalho em referência a esse caso, eu fiz uma cópia tanto para o Estado quanto para a defesa. E eu coloquei a cópia nos autos do processo. Certo, então decidimos. Você queria começar? A defesa tem alguma testemunha que vocês gostariam de ouvir? Não, meritíssimo. A defesa não chamará testemunhas. Certo, então estamos aguardando. Juíza, a senhorita Mason chegou? Vou prosseguir e deixar o Estado chamar suas testemunhas. O Estado chama Sandrica Century Companies. Vamos chamar também nossa representante de apoio à vítima. Tudo bem. Ela não tinha cadeira. Você pode vir. Aqui, acho que é mais fácil. Tudo bem, senhora. É assim, sabe? Depois que você se sentar, se eu puder pedir para você levantar sua mão direita bem aqui. Tudo bem. Você pode... Ele já jurou ou afirmou dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Certo. Pode abaixar a mão agora se eu puder pedir para você dizer seu nome para registro. André, por favor. Certo. Posso falar? Juíza, ela forneceu uma declaração por escrito que gostaria de ler para o tribunal. Aos oficiais honoráveis, meu nome é Sandra e sou mãe de Charles Jones, aluno da escola de Júlio. Estou diante deste tribunal, com uma dor que nenhuma mãe deveria suportar. Meu filho era mais do que um rapper ou uma figura pública. Ele era meu filho, profundamente amado por sua família, amigos e as pessoas cujas vidas ele tocou. Desde o dia em que ele foi tirado de nós, minha vida nunca mais foi a mesma. As ações desse caso não tiraram só uma vida. Elas destruíram uma família inteira emocional, mental e espiritualmente. Meu filho foi caçado, seguido e, por fim, assassinado em um plano coordenado que as autoridades descrevem como envolvendo várias pessoas. É extremamente doloroso ouvir Alicia Andrews se retratar como alguém que não sabia o que estava acontecendo. As evidências e depoimentos mostram que ela viajou com os outros, monitorou os movimentos do meu filho e esteve envolvida em tudo que levou à morte dele. Independentemente de ela ter puxado o gatilho ou não, meu filho ainda estaria vivo hoje se as pessoas não tivessem participado da execução desse plano. Uma mãe vive de instinto e intuição, e minha mente me diz que isso não foi ignorância. Isso foi envolvimento.
Foi calculado. Elas planejaram isso enquanto eu vinha dirigindo para cá. Cada segundo, cada minuto, cada hora. Elas poderiam ter mudado de ideia ou dado meia volta. Mas mesmo assim, elas continuaram com o plano de caçar meu filho como um cervo na floresta, como se estivessem caçando. Foi lealdade à violência acima da humanidade. Meu filho foi tratado como se a vida dele não importasse. Ele foi emboscado e privado da chance de envelhecer, de se tornar pai um dia, de continuar sua carreira e simplesmente viver. Aniversários, feriados e reuniões de família agora trazem dor. Estou sempre revivendo as lembranças do meu filho. Penso na risada, na voz dele e nos momentos que não voltam mais. O trauma da perda dele me acompanha todos os dias. Nenhuma sentença trará Charles de volta, mas é importante responsabilizar. A família de Alicia pode vê-la. Eles podem falar com ela. Ela pode ver seu filho. Mas eu não posso ver meu filho. Eu tenho que ir visitá-lo daqui a pouco no cemitério. Peço que este tribunal se lembre de que, por trás de cada manchete, existe uma família de verdade sofrendo danos permanentes. A vida do meu filho me importava. Ele não era descartável. A devastação emocional causada por esse assassinato vai muito além do tribunal e vai afetar minha vida para sempre. Peço respeitosamente ao tribunal que imponha uma sentença que reflita a gravidade do papel que Alicia Andrew desempenhou nos acontecimentos que levaram à morte do meu filho. Porque ela sabia muito bem o que estava acontecendo. Escolhas foram feitas e tiveram consequências fatais. Obrigada por me deixar falar pelo meu filho Charles Jones. Você tem alguma pergunta? Não. Meritíssima. Não, meritíssima. Esta é a segunda pergunta. Não, juíza. Certo, obrigada. Juíza, essa é a única testemunha. Pode prosseguir, Paulo. Certo. E a defesa não chamou mais nenhuma testemunha, correto? Correto. Certo. Quero ouvir os argumentos finais sobre a recomendação da sentença. Sim, meritíssima. Recebemos também a pedido da defesa para que o juízo tome conhecimento judicial, onde listaram cerca de 8 casos. Eu vi isso. Está arquivado nos registros do tribunal em 8 de maio de 2026. E, meritíssima, percebi que eram casos de homicídio ou de abandono do local com vítima fatal. No entanto, ao analisá-los, observamos que eles são claramente distintos dos fatos deste caso. A maioria deles foi resultado de acordos negociados e havia motivos para uma redução da pena. Em alguns deles, o único motivo foi o acordo negociado. Outros ocorreram por transtornos mentais, ingenuidade ou por serem casos isolados. Meritíssima, argumentamos que esses casos são totalmente distintos dos fatos apresentados à senhora. Este caso foi originalmente apresentado como homicídio em 2º grau. O júri se pronunciou e nós respeitamos o veredito do júri. Eles a consideraram culpada de homicídio, mas ainda assim os fatos deste caso são gravíssimos. Estamos falando de uma pessoa que foi caçada. As pessoas que realmente puxaram o gatilho serão sentenciadas depois e responsabilizadas por isso. Mas o que estamos pedindo ao tribunal é que responsabilize essa ré pela participação dela nesse crime. E nós vamos pedir, ela se enquadra na faixa mínima das diretrizes. 9 anos de prisão, prisão estadual da Flórida, e vamos pedir uma sentença de 15 anos de prisão, com base na gravidade disso, deste caso em particular, e na forma como foi conduzido e executado, e também com base no desejo da mãe da vítima neste caso, que também quer uma sentença severa que reflita os fatos e a natureza deste caso em particular, meritíssimo. Tudo bem, obrigada. Defesa? Sim, obrigado, meritíssimo. Pedimos que o tribunal não aplique sentença de 15 anos neste caso. Estamos pedindo ao tribunal, na verdade, para reduzir a pena com base no artigo 921.0026, seção 2B. Meritíssimo, esta seção afirma que o réu foi cúmplice do delito e teve participação menor na conduta criminosa. Acreditamos que isso se aplica aqui. Acreditamos que outros incisos se aplicam, mas este depende apenas do veredito do júri. Neste caso, onde há 4 outros corréus que foram condenados por crimes mais graves, muito mais graves, que inclusive enfrentavam a pena de morte,
o Estado reconhece que havia uma diferença entre esses co-réus e a senhora Andrews, e o fato de que eles foram condenados e provavelmente serão sentenciados ou serão sentenciados à prisão perpétua neste caso. O papel da senhora Andrews, depois de ler todas as transcrições e acompanhar o julgamento, é realmente muito menor quando comparado ao desses co-réus neste caso. Portanto, estamos pedindo ao tribunal que aplique uma pena abaixo do previsto nas diretrizes. Citei ou protocolei uma petição para que o tribunal reconheça oficialmente esses 8 casos enviados hoje, não porque sejam idênticos a este caso. Este caso é provavelmente único. Não falo isso só pelas petições que apresentamos. As moções para novo julgamento e as moções para reconsideração, meritíssimo, nós obviamente acreditamos que os fatos deste caso não configuram uma acusação de homicídio culposo. Não houve homicídio culposo aqui neste caso. Isso foi argumentado nas moções, então não vou repetir isso. Mas neste caso, encontrar outro caso exatamente igual a este não era realmente nossa intenção, mas nós é que realmente iríamos investigar a fundo. Mas essa não era realmente nossa intenção. A intenção de apresentar uma moção para que o tribunal reconheça oficialmente esses 8 casos é mostrar uma variedade de sentenças diferentes para pessoas que foram condenadas por homicídio culposo ou algum tipo de ato que resultou em morte, mas que não foi um ato intencional. E então, todos esses casos, se formos descendo a lista, certo, o estado de Overlord contra Vangus, 7, esse indivíduo recebeu 7 anos no Departamento de Correções, seguidos de 8 anos de liberdade supervisionada. Ele teve a mesma pontuação total de sentença que a senhora Andrews. E nesse caso ele fez uma declaração espontânea na cena para os policiais dizendo: ele atirou em mim, eu atirei em mim, isso foi antes das palavras dele. Numa situação como essa, isso é obviamente mais grave do que até mesmo o que a senhora Andrews é acusada de ter feito ou cometido. Seguindo em frente, Francisco Vallejo, estado da Flórida, esse foi um caso de 2000. A vítima foi baleada várias vezes fora de um parque de trailers e o réu, inicialmente acusado de homicídio em 2º grau, após acordo, foi condenado por homicídio culposo. Ele foi condenado a 5 anos no Departamento de Correções. Ele tinha a mesma quantidade de pontos totais de sentença que a senhorita Andrews, com 176, a pessoas que tinham ainda mais pontos totais de sentença. Michelle Jane Jones, esse é o 3º caso citado ali. Essa pessoa tinha 180,2 pontos totais na dosimetria, pegou 5 anos no sistema prisional estadual e depois 10 anos de liberdade supervisionada. E todas essas pessoas que eu citei, e não vou passar por cada uma, mas está tudo anexado a pedido de reconhecimento judicial. Todas as fichas de pontuação deles, todos os autos de prisão, as sentenças e julgamentos, nenhuma dessas pessoas recebeu uma sentença de 15 anos. O Estado está pedindo a pena máxima para alguém que nunca foi condenado por nada antes na vida. Este é o primeiro delito dela. E por motivos óbvios, pelos motivos citados nas petições, na resposta, nas réplicas, a senhorita Andrews vai recorrer do caso com base na decisão do júri e nas decisões tomadas durante o julgamento. Certo? E por isso ela pretende ter um novo julgamento se o Tribunal de Apelação conceder. Então, ela não vai testemunhar aqui hoje. E por esse motivo, mais ninguém, nenhuma testemunha vai depor aqui hoje. Então, estamos pedindo ao tribunal que não leve em consideração o fato de que a senhorita Andrews não está no banco das testemunhas, nem o fato de que os pais dela não estão no banco das testemunhas para depor em favor dela. Pedimos ao tribunal uma sentença abaixo das diretrizes, concessão de crédito e 5 anos de liberdade supervisionada. Certo. Mais alguma coisa de algum dos lados antes que eu imponha a sentença? Não, meritíssima. Não, excelência. Tudo bem. Certo. Então, o tribunal, tendo obviamente revisado as transcrições do julgamento, o processo, todas as provas deste caso, o relatório de investigação pré-sentença, o argumento dos advogados, este tribunal declara a ré culpada e a sentencia a 15 anos na prisão estadual da Flórida. Você tem 30 dias para recorrer. Se não puder pagar advogado, um será designado para você. Por favor, me avisem quando estiverem prontos quanto ao caso Castle. Ok, obrigada.